Esse é um momento nosso, é um momento que o nosso grupo tem a prioridade e o objetivo de termos essas reuniões mensais. Hoje com convidadas muito especiais, que são Nilza. Oi, prazer, gente. E Annelise. É uma Prazer, gente. Sejam bem-vindas. Agora a fala é totalmente de vocês, tá certo? Vocês podem iniciar da maneira como vocês quiserem. Depois, em um segundo momento, se vocês quiserem abrir para perguntas, algumas dúvidas, eu acho que tem uma mãe aqui que vai querer falar. Não, a gente está aqui para conversar, gente. E principalmente, boa tarde, né? Eu já conheço a amiga ali. Olha, tem pessoas que nem sabem que a gente é mãe de autista. Por quê? Que a gente se esconde. Porque a gente se esconde. Entendeu? Só que isso não é para ser um motivo para se esconder, porque a gente não tem filhos, a gente tem anjos na nossa vida. Entendeu? Olha, o que a gente tem que transformar é a diversidade que foi colocada na nossa vida em algo maior, em algo melhor. Eu sei que tem mães aqui que quando os seus filhos eram pequenos, que tiveram que se separar, porque assim, é muito complicado ser uma mãe de autista. E os próprios parentes não entendem, não apoiam, certo? Isso, a gente se sente praticamente só. Quem tem a sorte de ter uma pessoa para apoiar, ótimo. E quem não tem, que tem que criar os filhos praticamente sozinha. Quando consegue um benefício, tudo bem. E quando não consegue? Então, assim, eu estou aqui para falar para vocês que chegou a hora da gente se mostrar. Chegou a hora da gente lutar pelos nossos direitos e pelos nossos filhos. Porque não é fácil ser uma mãe de autista. A gente faz um compromisso, a gente faz toda uma estrutura para ter uma vida e o filho adoece. Aí a gente desiste. A gente vai cuidar daquele filho. E às vezes os maridos não entendem isso, entendeu? E o que é que eu quero falar para vocês? Que enquanto vocês não tiverem a sua própria identidade, a sua própria autonomia, não estou falando assim que vocês têm que sair para trabalhar fora, mas hoje em dia para trabalhar não precisa sair de casa. Existem muitas coisas que podem ser criadas e comecem de qualquer jeito. Às vezes você começa a fazer uma unha, começa a arrumar um cabelo, então assim, vejam o que você é bom e procurem fazer algo para que você se sinta viva, não só mãe, para fazer algo por vocês, para vocês também, entendeu? Porque se você for mãe em tempo integral, você vai ficar sem personalidade. Então é isso que eu quero dizer para vocês. É difícil? Não é fácil. Mas com organização, dá certo. Dá certo. Talvez o que esteja faltando é um direcionamento, porque a gente faz isso todos os dias com os nossos filhos. A gente briga, vai atrás das coisas deles, a gente direciona, procura ver se isso está melhor para eles. Mas vocês também têm que entender que o alicerce da casa de vocês é vocês. Vocês têm que entender que precisam estar bem para que tudo funcione, para que as coisas andem. E o seu filho, ele aprende um pouco diferente, mas ele aprende. O autista, você tem que encontrar o interesse dele. Você achando o interesse dele, você vai trabalhar no interesse dele. Eu tenho ela que é diagnosticada, foi diagnosticada tardiamente. Por quê? Porque eu também tinha vergonha de admitir que a minha filha era autista, porque eu tinha medo de tudo que acontece, que a gente aqui já está cansado de saber, de todos os preconceitos e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu já sabia, ela andou com 4 anos, ela falou praticamente com 3, 4 anos, fez uma cirurgia na língua, ela nunca teve problema de língua. Fez uma cirurgia na língua porque a gente não queria enxergar que o problema dela não era a língua. Aí foi fazer fonoaudióloga. O que fez ela falar? A fonoaudióloga. Não foi a língua. Usou bota, usou aqueles elásticos que bota o pezinho para dentro e fez fisioterapia e tudo no mundo. Por quê? Porque às vezes os pais não querem enxergar. Porque vê aquilo ali como um problema para sempre e não é um problema para sempre.
é você saber direcionar o seu filho, prestar atenção no que ele gosta e trabalhar com o que ele gosta para que ele tenha interesse. Ele não é uma pessoa que não tem inteligência, por mais que seja um grau 1. Ele tem inteligência, o autista ele é muito inteligente, mas ele só vai aprender do jeito dele. Ele só vai entender se você souber o que ele gosta, se você souber chamar a atenção dele para aquele processo. Tipo, ela me falou que a filha dela gosta de pão. Pão. Mas eles tem lá que gosta de máquina de lavar. E é tão engraçado. Vocês têm que direcionar o filho de vocês para o que eles gostam. Só vai prestar atenção no que ele gosta. Ela gosta de borboleta. Tem alguma dúvida? Entendeu? Então assim, deixa eles serem o que eles querem ser, porque o mundo já tem muita gente igual. Então não é porque ele é um autista que ele não é incapaz. Ela passou para a veterinária porque eu também fui atrás dos benefícios dela. Então não se escondam. Vocês não têm nenhum problema, vocês não mataram ninguém, vocês não fizeram mal a ninguém, muito pelo contrário, vocês são abençoados, por ter anjos na vida de vocês. É saber direcionar tanto vocês, como o seu momento, como a sua vida, que você não é só mãe, e os seus filhos, eles vão aprender com o seu espelho, com o que você faz, com o que você mostra. Entendeu? Se você se esconder, ele vai começar a achar que aquilo ali ele tem que fazer também. Se você começar a escondê-lo, ele também vai achar que aquilo ali é normal. Quando você começa a torná-lo diferente, se seu filho gosta de colorido, maravilha, vista ele colorido. Se seu filho gosta de mechinhas no cabelo, faça. Se gosta de pintar a unha, estimule. Porque vai ser algo que vai chamar a atenção dele para aquilo ali. Se gosta de bola, estimule, brinque com bola, faça com que ele aprenda com bola. Tem que fazer com que ele aprenda com o que ele gosta, com o foco dele, com o que chama a atenção para ele. Se não for assim, você não vai conseguir fazer com que ele evolua. Com todas as terapias do mundo que ele for fazer, ele não vai evoluir, porque quem fica mais tempo com ele é você. Quem está ali o tempo todo, que está entendendo como ele funciona, é você. Agora, se nem você se entende, como é que você vai fazer ele entender o que ele está sentindo, o que ele está precisando, se nem você se entende? Não é porque ele gosta de ficar quietinho, sentadinho, sozinho, não é. É porque o que você está mostrando para ele não está fazendo ele ter interesse. Entendeu? Eu tenho uma que ela não foi diagnosticada ainda, mas eu tenho quase certeza que ela é. Ela foi diagnosticada com outras coisas. Só que quando ela era pequenininha, ela não gostava de brincar. Ela só gostava de ler. Então, assim, comecei comprando um brinquedo, e ela não se interessava por nada. Eu comprei 2 bicicletas, ela nunca nem pegou nas bicicletas. Aí eu comecei a prestar atenção que ela gostava de ler, então eu comecei a comprar livros e HP, o que fosse de leitura eu comprava. Leitura, pintar, tudo. Ela é advogada. Porque eu estimulei, mesmo sem ter conhecimento, que hoje a gente já tem um certo conhecimento, leva para o médico. Antes você levava para o médico não tem nada. É porque tem criança que aprende mais rápido, tem criança que demora um pouco mais. Era isso que eles diziam. Há 27 anos atrás, eu tenho 26 anos atrás, era isso que eles diziam. Hoje está tudo mais fácil, hoje está tudo mais visível. As pessoas hoje já têm mais condições de diagnosticar crianças, porque os adultos é muito mais difícil. Eles ainda não têm tanta experiência no diagnóstico de adulto. E também não tem tanta experiência na questão de direcionar os pais. Porque tudo não é só terapia. A terapia é uma horinha. E o resto? Né? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa disso aqui. De trocar experiências. Mas, na minha opinião,
que eu trabalho com muitas coisas, eu dou de conta da minha casa, estou sempre presente na vida da minha filha. Mas por quê? Porque eu entendi que ela é minha vida também, porque eu também tenho a minha vida. Então, assim, se vejam, se enxerguem, porque você é um espelho do seu filho. Eles vão crescer, e aí? Né? Então, se enxerguem, se vejam, se cuidem, porque vocês não são só mãe. Pronto, meu bebê. Olha, gente, eu me chamo Annelise, eu faço medicina veterinária, sou autista grau 2, tenho algumas comorbidades, uma delas é fibromialgia, eu sou hipermóvel. Vocês sabem o que é hipermóvel? É uma coisa que vários médicos não eu fui atrás, eu sempre achei muito esquisito. Isso que eu tenho, de que eu consigo fazer isso. Certos movimentos que pessoas não Aí, conseguem. esse tipo de movimento não é um movimento comum. Os ossos, eles têm um tipo de limitação para que eles não quebrem e para que não façam movimentos indesejados. Mas eu posso fazer qualquer movimento e simplesmente não acontece nada. E eu tenho total liberdade. Diziam que quando eu fosse crescer, eu ia perder esse tipo de mobilidade, ou porque eu era magra, mas eu conheço pessoas da minha idade que não fazem esse tipo de coisa, não tem a flexibilidade que eu tenho de deixar o pé assim, não tem. E isso não é uma coisa normal, só que muitas crianças autistas, elas sentam e dormem de formas esquisitas, porque as posições comuns de dormir e de sentar não são posições confortáveis para elas, por conta dessa mobilidade que elas têm, que é muito grande. Tem uma explicação científica para isso, lidar na composição dos ossos e do organismo da criança, mas isso estende até a vida adulta. Por exemplo, o meu pai, ele também é hipermóvel. Aquelas coisas de contorcionismo. Mas aí vocês me perguntam, é muito bom ter flexibilidade. Tem gente que não consegue fazer várias coisas porque não tem flexibilidade. Só que a flexibilidade demais, ela é uma coisa ruim. E eu trouxe uma boneca minha, ela é meio feinha, mas eu acho ela linda. É porque ela é uma Monster High, eu adoro Monster High. Ó, essa daqui é uma Monster High. Quando ela é novinha, normalmente ela tem as articulações bem durinhas e ela às vezes até fica em pé se o sapato ele for reto. Só que com o tempo, ela vai ficando com as articulações molengas. E acontece isso aqui, ó. A perna, ela mexe. E ela não fica em pé. Ela tomba para frente, ela tomba para trás. O que acontece também com pessoas hipermóveis. Porque a mobilidade extrema, ela dificulta que as pessoas com hipermobilidade, elas fiquem em posições anatômicas, que são posições normais. Então, a maioria das posições, né, são desconfortáveis. Então, ou elas ficam curvadas, ou elas andam com os pés para fora, para dar mais estabilidade. Algumas pessoas têm sensibilidade nos pés, aí elas andam com o pé assim, e às vezes até de lado, e às vezes junta todas essas características. E os instintos que a pessoa faz e as coisas esquisitas que ela faz com os braços, e ao tempo todo essa pessoa ela vai se espreguiçar, porque muitas vezes dói, porque a hipermobilidade ela é uma coisa que acaba doendo, porque pensa assim, você é uma pessoa muito mole, a coluna não se sustenta. E isso é uma coisa ruim também. Então, fazer as fisioterapias, a musculação, vai deixar com que essa musculatura ela fique mais rígida, para que andar e ficar em pé não seja doloroso. Uma coisa que também muitas autistas fazem, já fui muito reclamada com isso, principalmente no ensino médio. Quando tinha recreio ou coisa do tipo, eu deitava no chão, assim. Porque quando a pessoa deita no chão, a musculatura, ela relaxa e ela fica assim. E eu fazia muito isso, o pessoal sempre reclamava. E outra coisa que autistas com alta mobilidade elas têm,
eles sentam em W. Porque quando senta em W, dá um suporte maior para que ele fique assim ou assim. Quando você senta assim, ele vai tomar para frente. Isso acontece muito. Eu não sei se vocês observam isso nos filhos de vocês, mas mesmo sem hipermobilidade é uma coisa muito comum no autismo, esse tipo de comportamento. Uma coisa que eu também sempre faço, quando eu estou sentada, eu sempre fico com a perna cruzada, porque ela dá mais apoio para mim. Só que muitas pessoas não entendem. Mas por isso que é importante que nas escolas os professores saibam da condição do autista e não reclamem, porque eu já tive professor que ele parava a aula para falar para eu sentar direito, só que a forma de sentar direito não dava certo. Muitas cadeiras de escolas, elas são desconfortáveis, então permanecer sentado é uma coisa muito difícil, principalmente para pessoas autistas, que elas têm a necessidade de estar se movimentando o tempo todo para se regular. Então a cadeira desconfortável não ajuda. Então era para as escolas, e eu pedi na minha faculdade, porque a cadeira da minha faculdade era muito ruim, que fosse uma carteira dessas que tem a cadeirinha e coisa assim, porque muitos autistas têm problemas de coordenação motora e ele vai ficar, se ele tiver TDAH principalmente, ele vai ficar se dispersando o tempo todo. E ele vai derrubar as coisas de cima da mesa, ele vai perder os objetos que ele tem, ele vai perder o foco. E quando ele perder o foco, ele não vai querer mais prestar atenção na aula. Isso acontece muito. Então é importante que tenha a cadeira com espaço para ele ficar, porque senão vai ser horrível para que ele fique lá. E outra coisa que impede que eles fiquem dentro de sala de aula é o barulho e a incompreensão das pessoas. Eu comprei esse fone aqui é um fone de construção. Quando eu for receber as minhas comissões, eu vou comprar um fone que ele não é de construção, ele é ligado à energia, bem bonito, porque esse aqui chama muita atenção, o pessoal pergunta muito, inclusive quando eu uso ele, as pessoas sempre tiram. É uma coisa que eu detesto, principalmente eles são muito sensíveis, e quando eu tô com fone, eles sempre tiram na minha cabeça. Às vezes eu tô sozinha no banheiro e essa pessoa fala, e eles sempre vêm com a justificativa. Ai, você falou alto. Só que eu falei alto uma vez ou outra, eu passei o dia todinho sem falar, mas eles se sentem incomodados de eu não querer ouvir o que eles estão falando. Só que eu não quero ouvir bobagem. Aí esse fone, ele é da 3M. Quem não tem, pode procurar na Shopee, ele é mais acessível, ele não precisa carregar, ele é acolchoado aqui dentro, ele é para construção. Por que ele é vermelho? Porque os produtos de construção civil, eles têm que ser vermelhos para eles serem vistos de longe. Ótimo. O que foi, Nilson? Aí a gente também vai falar um pouco sobre o canabidiol. Alguém de vocês já ouviu falar sobre canabidiol? Sim. Sabe como funciona o medicamento? Mais ou menos, eu vou explicar. Olha, essa é a Associação de SUS. Eu não sei se tem em Pombal, mas ela se chama ACAM, Associação Cannabis Milagrosa. Tem um dinossaurinho. Aí, esse é o que eu tomo. Ele é o óleo de cannabis rico em CBD. A cannabis, ela tem dois extratos que são usados para esse medicamento, o CBD e o THC. O CBD é o extrato de canabidiol, ele acalma e, gente, não dá larica. O pessoal acha que o pessoal fica lombrado, mas não fica lombrado. Pessoal, muita gente acha que tem preconceito de dar, e principalmente o tratamento em crianças é muito colocado sobre isso, porque as pessoas ficam com preconceito de dar algo que é feito de maconha para uma criança, mas não é a maconha, gente, é só o extrato. O CBD, ele acalma, ele acalma, ele também serve para outros tipos de tratamentos, como epilepsia, que é uma comorbidade que muitas crianças têm,
serve para tratamento de dores como fibromialgia e também serve para o tratamento de Alzheimer e doenças degenerativas. As crianças que tomam CBD, elas têm uma melhora muito rápida. Eu vou mostrar depois um áudio de uma mãe que ela estava dizendo sobre o tratamento do filho dela com CBD. E ele é grau 3 e ele virou outra criança. O THC, que também é outro composto da maconha, que aqui tem 3 tipos. Tem o que é THC, o CBD. O com THC, 3%, ele funciona de uma forma. O THC, ele é a substância alucinógena, mas usada aqui, ela vai servir para potencializar o efeito do canabidiol, para que a criança ela tome menos gotas. E assim economiza o dinheiro da gente, né? Eu, infelizmente, o médico não passou isso aqui para mim, mas o THC, ele funciona de certa forma. Ele não pode ser indicado para crianças que são muito agitadas. E também ele não é bom para crianças que têm compulsão alimentar, porque ele estimula o apetite. Uma coisa também muito boa do canabidiol é que crianças que têm uma alta seletividade alimentar, elas começam a comer outras comidas por conta do canabidiol, que estimula o apetite. Não fica tão enjoada e elas ficam mais tolerantes a comer outros tipos de comida. Aí aqui também tem outros produtos que eu não consumi eles ainda. Aí aqui a cartinha que ele mandou, vou ler um pouco para vocês. Um tratamento empático e humanizado ao ser vivo na superação dos desafios na luta constante pelo bem comum. Queremos transformar vidas através da medicina canabidioide, proporcionando acesso democrático ao tratamento com o cannabis medicinal, com empatia, qualidade e igualdade, produzindo e fornecendo medicações de qualidade com preço justo para todos. Aí aqui, o canabidiol que tem lá de Souza, ele é colocado no óleo de coco. Ele é feito e colocado no óleo de coco para ser digerido. Ele é um medicamento sublingual que ele tem efeito rápido, porque o sublingual acontece, e ele tem cheiro de óleo de coco. Ele não tem um cheiro muito forte. Eu deixei ele bem arrochado, porque cada gota disso aqui é um ouro, né? Aí, ele é amarelinho assim, aí você pinga as gotas de acordo com o que o médico passa. Mas enfim, agora fala. Deixa eu falar. Esse aqui, ele é o canabidiol, que ele é estrangeiro. Ele é mais caro, só que ele tem uma coisa boa. Ele dura muito mais. Um canabidiol desse, que esse daqui, Ele é bem mais concentrado. ele é bem mais concentrado. Olha o dosador dele. Se eu conseguir abrir também. Não. O dosador dele é bem menor. E o cheiro tem um cheiro mais de azeite. Esse aqui. Eu não consegui abrir, mas esse aqui ele tem essa diferencial. Porque o canabidiol nacional e daqui, como aqui não tem essas plantações que lá nos Estados Unidos é legalizado, esse aqui eu acho que ele é americano. Nos Estados Unidos ele é legalizado, é mais fácil ter as plantações e fazer produtos com uma concentração menor. Mas como aqui no Brasil foi legalizado agora e nem todo mundo tem a posse para ter as plantas, as pessoas têm uma plantação pequena e para fazer demora um pouco. Aí por isso que é desse jeito. Não, mas é caro também para importar, viu? É bem mais caro para importar do que o daqui. E o que a gente está brigando muito por isso, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas não existe medicação. Não existe medicação para autismo. Existe medicação para tratar das comorbidades do autismo. E assim, na minha opinião como mãe, que você está com seu filho todos os dias, você sabe o que ele sente, e você sabe quando ele melhora um pouquinho, uma vitória muito grande. Então assim, na minha concepção, é um milagre. Porque há um tempo atrás, antes de usar o canabiol, a gente jamais estaria aqui. Porque só em pensar em ir para um aniversário, qualquer coisa eu tinha que dizer no dia. Se eu dissesse um dia antes, não dormia, já adoecia. Olha, era uma coisa tão complicada sair com ela, porque só em ela pensar e sair da rotina, ali já adoecia.
Então, qual é a nossa bandeira? A nossa bandeira é que a gente consiga, em todos os lugares que a gente vai, o apoio, principalmente o apoio dos nossos vereadores, das prefeituras, porque isso aqui não tem nem como ser discutido. A gente tem que conseguir o apoio das prefeituras, dos vereadores, para que isso venha para os nossos filhos. É muito caro para uma família. Eu que tenho que comprar para duas, eu gasto R$900, entendeu? Então a gente já conseguiu que os vereadores de Souza vestissem a camisa de levar o projeto para a Câmara de lá. Ele foi aprovado pelos vereadores e agora a gente tá pressionando o prefeito para que ele libere, principalmente para as pessoas mais carentes. A gente também conseguiu o apoio dos vereadores de Santa Helena. Quem for lá no nosso canal vai ver que a gente conseguiu o vereador. Instagram. O vereador, ele fez a lei, foi apoiado em Santa Helena, passou na Câmara de Vereadores. Porque foi um evento aberto. Foi um evento aberto que a gente fez lá. E o que é que eu quero dizer para vocês? Divulguem a causa. Divulguem a causa. Sigam apareçam, sigam a a gente. A gente vai começar a colocar médicos, porque a visibilidade chama a atenção, gente. Nós somos muitas e cada vez mais vai tendo a conscientização de ter mais pessoas a se agregar a gente, porque é muita gente que ou tem um filho, ou tem um irmão, ou tem um primo, entendeu? Então a gente precisa de visibilidade, não de se esconder como a gente fazia. A gente precisa tornar visível as nossas causas, porque nós não somos só mães, nós somos mulheres que precisamos trabalhar, que precisamos ter a nossa vida também, e os nossos filhos, eles precisam evoluir. Se existe um processo que nos dá essa capacidade de ter uma melhora de vida, não só para os nossos filhos, como para a gente, porque eu acho muito difícil uma pessoa que dizer que usou o cannabis no autista e ele não teve uma melhora, só se ele não foi indicado corretamente. Ele tomou o que não é para ele. O que não era para o processo dele, porque o autista ele é diferente. Não é porque você é autista grau 2 você vai ser igual a você, vai ser igual. Não é, eles são diferentes. Muitas pessoas... Então precisa ser acompanhado pelo médico que vai passar. Muitas pessoas elas têm medo de comprar o primeiro frasco porque eles pensam, e se o meu filho não se adaptar? Eu gastei R$300 à toa, só que funciona de certa forma. Que eu queria mesmo que o primeiro frasco ele fosse menor e ele também fosse mais barato, para que pudesse fazer um teste. Porque comprar o frasco inteiro de uma vez é uma coisa muito arriscada para se fazer. Mas é uma coisa que a gente não consegue fazer porque a gente não é o dono da produção. E essa plantação, ela não fica em Souza, ela vem de outro local, o que deixa ainda mais caro. Se vier uma associação de Souza para trazer para cá, o preço talvez fique caro para vocês por conta do transporte. Então é importante que tenha uma associação dessa aqui e elas conversem entre si para trazer um melhor produto com a melhor pureza para vocês. Agora tem que vir para cá. Não, eu queria saber como vocês falarem da associação do canabidiol, como é que funciona lá em Souza? No caso, vocês recebem mais barato? Não, olha, ou já existe, ou você nós estamos lutando para que isso venha gratuito. Certo. Mas existe uma associação em Souza, que o nome do rapaz da associação, o nome dele é Bruno, ele tem um médico na associação que faz a consulta, que faz o acompanhamento para poder ter a margem de erro a menor possível, para evitar esse processo. Mas ainda é uma coisa muito cara, entendeu? O que é que a gente está fazendo? A gente está aqui justamente para se reunir com vocês, para passar para vocês que a gente pode. Porque a gente que bota os prefeitos, a gente que bota os vereadores lá. Então, assim, façam com que eles entendam que nós não somos uma, somos muitas, entendeu? Que a gente precisa dessa medicação para que os nossos filhos tenham qualidade de vida e nós também. Então, assim, esse rapaz de Souza,
que a gente se reúne com ele, a gente pode traçar um plano para saber como é que fica melhor para ele ou vir ou mandar para cá, ou a gente procurar a parte dos vereadores daqui, o prefeito está aqui também, para que ele vista a causa, para que eles vistam a causa, porque mesmo que a gente compre R$ 250, 230, é caro, gente, porque tem criança que precisa de 2, tem criança que precisa de 2, aí vai pagar R$ 500 fora os outros medicamentos que tem que usar, entendeu? Então, pelo menos esse, que é o que vai realmente regular sem causar dependência, porque não é que vai tomar uma gotinha e vai melhorar, é rápida. É impressionante como é rápido o efeito da gotinha, é muito rápido o efeito. Só quem sabe é quem já tem um filho que usa. Essa menina, como eu falei, ela tem essa hipermobilidade, e essa hipermobilidade causava muitas dores nela, muitas dores. Gente, eu tenho uma academia, ela faz fisioterapia, ela faz pilates, não resolvia. Eu passei, eu acho que uns 8 psiquiatra, psicanalista, tudo que você imaginar, eu levava essa menina, hidróquino, olha, tudo. Não resolvia as dores dela, porque ela tem, a hipermobilidade é muito grande e ela tem uma fibromialgia terrível, entendeu? Então, assim, eu jamais estaria aqui, se não fosse. Ela se senta e o pé debaixo do sofá. Quase ela sente dor ou não? Porque existe. Porque senão ela reclamava, ela não reclama. Porque existem crianças que têm uma hipossensibilidade e outras que não têm sensibilidade. Eu acho que é porque ela não fala. Tem criança que você não pode nem passar a mão dele assim, que ele se afasta. Às vezes você acha que ele não gosta de carinho, mas você não sabe se ele está com dor ali. Tem criança que é tão sensível que quando você pega nele, pega no cabelinho, ele sente. Ele sente a dor. A mobilidade dela, você descobriu na infância. A gente sempre soube, só que teve, só que a gente não sabia que era isso. Como eu falei para vocês, é por que eu estou dizendo para vocês prestarem atenção nesse tipo de processo. Porque existem mães que não querem enxergar e o médico só vai falar para você se você quiser ouvir, entendeu? Eu fui uma dessas mães. Por que eu visto tanto essa camisa? Que eu falei para vocês que vocês não são só mães, vocês são mulheres também, entendeu? Porque eu fui uma mãe que não quis enxergar. Mas eu mesmo não querendo enxergar, eu acho que eu não errei de tudo. Porque eu até cuidei direitinho, mesmo sem querer enxergar. E também na minha época não era tão fácil como hoje, né? Então se você chega para um médico e diz para ele: ai, meu filho é muito quietinho, meu filho não gosta de brincar, mas o irmão dele era assim, fulaninho era assim, ele tem um primo que é assim, aí o médico vai olhar para sua cara e vai dizer: seu filho é autista? Não, ele está vendo que você não quer enxergar, não vai ser ele que vai dizer, entendeu? Mas olha, outra coisa que eu quero falar para vocês, até o pediatra, ele pode ajudar a fechar o laudo do seu filho. Antes eu não sabia que isso era possível. Mas se você tem um pediatra bom, tem que ser bom, entendeu? Ele pode ajudar a fechar o laudo do seu filho, porque ele pode fazer todo o trâmite com você e você leva para um psiquiatra, porque o psiquiatra sozinho, ele não vai conseguir ver você uma vez de cada 6 meses, entendeu? Ele não consegue. Então, para você ter um diagnóstico, você tem que começar por baixo, por todo o acompanhamento do seu filho antes, que é o psicólogo. O psicólogo ele pode fechar o laudo, o pediatra, porque ele já está acompanhando desde pequenininho. É mais difícil para quem vai para o SUS, é muito mais difícil, porque você está sempre pegando pessoas diferentes, né? Mas, gente, é possível. Quando a mãe enxerga, é o primeiro passo. É você enxergar que seu filho é um anjo de Deus que trouxe luz para a sua vida, não que é um problema para o seu futuro. Tá bom, gente. Não fiquem entediados, por favor. Já vi gente fazendo assim com a cabeça, se deitando.
Olha, eu vim brilhante assim e toda colorida assim pra vocês não prestem atenção. Isso serviu em Santa Helena porque tinha muita criança. Mas agora vocês que são adultos, eu acho que talvez não funcione ficar tão colorida. E eu também não tô me mexendo muito. Mas olha, gente, por que investir no canabidiol? O canabidiol, ele tem receptores por todo o corpo, tanto no intestino quanto no cérebro, e ele funciona muito bem na maioria das pessoas, porque ele é um componente natural e ele é utilizado por muitas culturas há muito tempo. O cannabis e a planta cânhamo, ela por muito tempo ela serviu como uma alternativa para o algodão, para servir de roupas. Até do tempo de Jesus. Eu acho que na Bíblia tem alguma passagem sobre o cânhamo. A bandeira dos Estados Unidos também foi feita de cânhamo. É uma coisa que ela é natural. É uma coisa que ela é natural, não tem para que ficar com isso. Claro que ela tem coisas recreativas, mas com certeza a maconha ela é de longe muito menos agressiva do que outros tipos de drogas. Mas eu não estou dizendo para vocês drogarem o filho de vocês. Só estou falando que a maconha, mesmo ela utilizada por pessoas sem ser pelo uso de canabidiol, ela ajuda. Como ela serve como uma forma de desmame para componentes químicos, eu, por exemplo, já tirei algumas medicações. As pessoas falam, por que eu vou tomar o canabidiol? Porque é o seguinte, as medicações elas agridem muito o intestino e elas dão muitos efeitos colaterais, e às vezes você vai ter que tomar remédios para lidar com os efeitos colaterais. Então às vezes você vai comprar muito mais remédio. Seu filho toma 5 remédios, mas ele vai ter que tomar 10 por conta dos efeitos colaterais dos remédios que ele passou. Ela teve que fazer uma endoscopia semana passada por conta de problemas no estômago. Entendeu? Então deixa a criança muito enjoada, certas medicações. Não vai querer comer. E acontece isso. Nas pessoas que elas são dependentes químicos, muitos dependentes químicos que usam drogas pesadas, quando eles precisam fazer um trabalho simples, como ser um flanelinha e tal, eles usam a maconha, porque a maconha ela corta um pouco do tipo e ela estabiliza o humor. Então eles conseguem fazer alguns serviços com o uso da maconha. Com outros tipos de drogas, eles ficam impossibilitados de usar fazer esse tipo de serviços. E outra coisa, o canabidiol ele não dá problema de, se você ficar sem tomar, você vai ter uma crise. Já aconteceu de ficar, né? Deixa eu falar isso. Desculpa, eu terminei de falar. Se você parar de tomar, você pode voltar com o humor que você tinha antes, mas você não vai ter efeitos colaterais, tipo dor de cabeça, dor na barriga. Você não vai ter isso. Se você tomar qualquer outro tipo de medicamento e passar um dia, às vezes até se você passar algumas horas sem tomar o medicamento, o efeito de abstinência, ele vai começar. E esse é o problema. Então, o canabidiol, ele não dá isso. Você pode, se você parar, claro que a criança ela vai poder regredir depois, mas pela falta do medicamento. Mas se você parar, ele não vai ter nenhum problema de efeito colateral por isso, porque é uma coisa natural. Amava, entendeu? Então, assim, outra coisa que vocês prestem atenção. Encontre o que o seu filho gosta, encontre o personagem que ela quer ser, entendeu? E deixe, não boicote, porque você não vai andar 5 minutos, isso é esquisito. Ainda tem dias que eu boicoto, já ela queria ver ele com a meia preta. Não deixa. E ia ficar bonito. Entendeu? Então assim, eu não boicoto. Quer usar lacinho, usa. Quer usar roupa de florzinha, usa. Eu não boicoto. Vocês façam com que elas sintam na diferença delas e expresse a diferença delas. Porque antes eu boicotava. Eu quem comprava roupa, eu não deixava vestir, não vai com isso, não faz aquilo. E eu deixei de fazer isso. Eu comecei a estimular o diferente. Porque tira a personalidade dela, porque tira a vontade de viver.
Porque você vai querer que ela tenha a sua personalidade. E cada um é cada um. E o autista, ele tem que ter a personalidade dele. Ele tem que se sentir feliz com o que ele é. Não é a mãe nem o pai querer mascarar o que ele é. E o que ele veste, o que ele não deixa de vestir. Porque ele só vai ter interesse no que você estimular. Entendeu? Se você estimular o gosto dele, ele vai se interessar. Mas se você quiser que ele vista um personagem, ele vai vestir o personagem dele, que ele escolher. Mas o seu ele não vai. Ele não vai se arrumar. Então, essas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Estimulem a personalidade deles. Porque senão ele nem se arrumasse assim. Ele não vai querer vestir uma roupa que você ache bonito, não. Porque as pessoas dizem que eles não têm inteligência, que eles não têm vontade própria. Isso não existe. Se você quiser impor alguma vontade a ele, ele vai ficar estátua. Ele nem vai olhar para o que você quer. Então, não é que eles não têm inteligência, nem tenham percepção. Muito pelo contrário. Ele só vai se interessar pelo que ele quer. Só vai vestir a roupa que ele quer. Ele pode até usar o que você quer, mas ele não vai estar bem. Ele não vai. Minha filha tem 4 anos. Quarta-feira foi entrega de ovos da Páscoa na escola. Ela deu um vestido de um ano de idade, foi dar aniversário dela, da galinha que está nem rodada. Quarta-feira eu tive que levar ela para a escola com esse vestido, entrou à força, mas entrou porque ela só ia se fosse com ele. Queria uma bota também, mas não estava combinando. Aí eu achei um sapato rosa, e disse que a galinha estava de sapato rosa, e se ela fosse um sapato rosa, ela ia ficar igual a galinha, mas ela foi com esse bendito vestido. Mas ela não foi feliz. Foi feliz. Brincou. Ai, quem é que não tem personalidade? Mas foi 20 minutos, eu e ela. Mamãe, vamos com esse? Não, vou com esse. Cruzou os braços, só isso. Quem é que não tem personalidade? Quem é que não tem inteligência? Não é? Foi. Aí você veja, uma pessoa dita normal, que ninguém é, né? Você convence o autista. Não. O sapato ainda foi, porque a galinha não sapato. Essa daqui agora, ela anda assim e eu estou super amando. Porque é ela. Não sou eu que estou vestindo ela, entendeu? Vai ter Oi, meu amor. Aí hiperfoco do desenho. É tanto que eu compro o caderno, compro aquele traço, porque uma semana ele acaba o gasto do livro. Aí eu compro outro traço. Mas ele Para desenhar. Faz um varinha do jeito dele. Para ele tá muito lindo. Aí tem um hiperfoco do Jesus da Cruz. Jesus. Então, o meu. Cuidado nisso aí, amor. Botava a vassoura das costas. Ai, meu Deus, que coisa linda. Que Jesus carregou. Aí eu estava trabalhando quinta-feira. Quinta-feira eu recebi as fotos. Ele vestido de Jesus. Feliz da vida. A coisa mais que ele mais amou foi desse vestido Esse de vestido Jesus. de Jesus. Por quê, gente? Por Eu quê? sempre incentivo. Entendeu? Se for um tipo de interesse que seja um interesse nocivo, é melhor você Tem que intervir. direcionar. Mas se for um interesse que seja inofensivo, um pouco esquisito, mas inofensivo, como Jesus, eu não acho que não teria problema. Você vai direcionando, sabe? Você vai direcionando. De foco, ele tem 5 minutos de foco numa coisa. Aí de repente ele já passa para outra. Eu não sou assim, não. Não, mas olha, o que é que acontece? Você tem que perceber o foco dele, porque assim, ela sempre gostou de animais. Então, quando ela era pequena, eu comprava cavalo, brinquedo, eu comprava veterinária, essas coisinhas, sabe? Entendeu? Eu já entendia que ela gostava dessa Aí eu pego um negócio aí, boto o hug abaixo, como se fosse Jesus da Cruz. Assim, começou isso aí, né? Eu não imaginava que seria um foco dele gostar. E ficou, passou mais de 2 semanas na mesma coisa. Aí eu fui trocando. Não é assim, vamos brincar assim. Aí ele passou para outro foco. Aí desenho. O foco dele mais é desenhar. Ele desenha,
ele também tem música, como ele tem o foco em desenho, então ele é muito artístico. Ele também tem o foco. É porque é um ritual que ele faz, né? É o ritual dele. Eles têm muito ritual. Eles têm ritual para dormir, eles têm ritual para comer, que nem eu estava falando. A maioria dos autistas, eles comem uma coisa só, aí eles abusam, aí depois vai comer outra coisa. Quando vai ser com são 3 mulheres. Aí eu falo assim, mãe, me ajuda. Pronto, ali eu já tenho que ajudar ele, porque senão ele não come. Ele não come mais. Você dormia como? Olha, eu percebo ela, eu vou responder por ela, porque assim. Já tá também- respondendo tudo por mim? Vou deixar, não é porque Ai, aqui. esqueci. É só um pouquinho, é porque aqui é o encontro de mães. Aí você Aí era pra ter minha ficado em joia. Você é minha joia. Deixa eu só responder essa que eu deixo você conversar. O que é que acontece? Vocês também têm como descobrir se seu filho vai entrar em crise. Entendeu? Assim, isso é experiência minha. Nenhum médico me explicou isso. Mas eu percebo quando ela vai ter uma crise, ela dorme em posição de feto. Ela dorme toda Eu pensei que você ia falar de posição fecal. Ela dorme. Então ali você já tem que ter cuidado, porque ela está caminhando para um processo de crise, entendeu? Você tem que despertar quando você vê ela dormindo dessa maneira. Porque geralmente eles dormem todos tronchos, todos, né? Um pé aqui, outro acolá, então Mas se ela eles dorme dormem assim muito desde estranho. quando ela nasceu. Ela está com 13 anos. Ela ainda dorme desse jeito. Aí eu desviro ela, que agora é pesada, eu puxo uma perna, puxo outra, consigo estirar. Em um segundo ela. Ela fala assim, ela é funcional, ela não é funcional. Deixa eu Não falar é uma verdade. coisa. Deixa ela falar agora. Dormir é muito complicado para a maioria dos autistas. Se você for tentar botar um autista para dormir, provavelmente ele não vai querer. Ou tem alguns que eles dormem muito tempo. Mas a maioria das vezes eles não vão querer dormir. Um recurso para que ele durma melhor são edredões pesados. Os edredões pesados, eles fazem Um certo peso. eles fazem uma pressão que deixa eles confortável, porque no meu caso, muitas vezes, eu não gosto de toques sensíveis, assim, eu prefiro que sejam toques firmes. E um edredom pesado, ele é muito importante. Eu já vi, principalmente quando está perto de crise, e eu também já vi um vídeo de uma pessoa fazendo isso, que era preste atenção ou cuide quando você vê um autista dormindo com vários travesseiros em cima dele. Eu não sei se vocês conhecem ou tem um filho de vocês bota vários travesseiros ou faz um ninho para dormir, porque isso, a pressão das coisas em cima dá um conforto maior. É como se eles estivessem sendo abraçados enquanto dormem. E o que dá um conforto muito bom. Até pra mim eu também sinto isso, mas se forem crianças novas que estão agora saindo de dormir com a mãe e dormindo agora no próprio quarto, faz uma falta fazer isso. Então quando se dorme na posição fetal, é porque ele está se abraçando. E é uma forma de ele se regular. O acolhimento. Ela dorme com 3 travesseiros. Ela mesmo pega, e se eu pegar, ela pega de novo e ela só dorme com aquele ninho dela ali. E também não gosta que eu puxei. Essas coisas é até difícil achar conteúdo sobre isso no Instagram e no TikTok. Mas é uma observação e eu vi com muita dificuldade, achei algumas pessoas falando relatos sobre isso. Annelise, aí eu perguntei à sua mãe e falei para você como foi para você receber o diagnóstico tardio. E outra coisa, muitas pessoas neurodivergentes e autistas, elas vão além disso na questão de sexualidade. Muitos autistas, eles também fazem parte da comunidade LGBT. Mas Tem uma definição assim,
tempo é complicado. Sim, é complicado e às vezes eles não saem do armário porque já é difícil você sair do armário do autista. Eu não queria falar pra ninguém que eu era. Até porque... E não é. Então, muitos autistas, eles não... Além de eles terem um problema de pessoas assumirem eles por medo, Eles ainda têm uma orientação diferente. Então, eles vão ser 2 vezes minoria Julgado. e 2 vezes julgados. E isso é um problema muito grande, entende? Então, a Isso é sexualidade do autismo não é só porque ele não tem interesse, coisa assim, é porque ele se conhece, ele sabe que não dá, não funciona desse jeito. Como é que eu vou fazer um relacionamento dar certo dessa forma? E outra coisa, gostam de uma pessoa, eles gostam muito, e a maneira de amar de um autista é muito diferente do que a maneira convencional de se amar. E é uma coisa que as pessoas normalmente não entendem. A forma de demonstrar amor dos autistas, muitas vezes, é você ficar por perto. É tipo, você faça a sua coisa, eu faço a minha, a gente vai ficar no mesmo ambiente. Ou com certeza, vocês já viram o vídeo de vocês chegando perto, ele não conversa com você, ele só pega um caderno de desenho do celular. Ele fica perto, ele quer ficar no mesmo ambiente. Ou ele quer fazer uma atividade em conjunto. A maioria das vezes, a forma de amar de um autista é por ou ato de serviço, ou por... Eles pedem muita desculpa. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Entendeu? Então, assim, é uma maneira diferente. Às vezes você vai dar um beijo, vai dar um abraço, ele quer sua mão. Mas por quê? Porque o impacto de qualquer ato, qualquer toque é diferente da mãe, que é uma pessoa que está ali com ele, que está sempre. Imagine de uma pessoa para invadir o espacinho deles, invadir o mundinho deles. Então é muito diferente um relacionamento. Não obriguem o filho de vocês a darem abraços em pessoas que eles não querem, beijarem pessoas que não querem, sentarem no colo de pessoas que não querem. Isso é sem noção. Não façam isso, a criança fica super desconfortável e é uma coisa que você está fazendo para agradar uma pessoa que você nem conhece. E não é uma coisa legal para se fazer. Não, para qualquer criança. Você não pode falar, ei filho, senta no colo de fulaninho. Não tem isso, gente, tenha uma noção. E outra coisa, não deixe as pessoas tocarem no corpo da criança de vocês. Tem que ter cuidado com isso. Porque normalmente a menina chega na puberdade, aí já vai chegando uma tia, às vezes a gente tem a família, ou gente de fora, vai, levanta sua camisa, toca no seu peito. Isso não é legal. Isso é assédio, de qualquer forma. Ah, mas você está problematizando demais. Não estou problematizando, isso é uma coisa que não se deve fazer. Porque se você mostra para a criança que qualquer pessoa pode tocar no corpo dela, quando ela vai saber o que é uma situação de perigo. Ela não vai saber o que é uma situação de perigo, porque ela acha que é normal qualquer pessoa tocar no corpo dela, porque o corpo dela não é dela. O corpo dela é propriedade de outra pessoa, da mãe, do pai, que diz se alguém pode tocar no corpo dela ou não. E a criança tem que ter a autoridade de dizer, eu não quero que fulano toque no meu corpo, porque o corpo é dela. Entendem isso? É uma coisa cultural, mas não deve ser passada. Pessoas pegando nos ouvidos dos meninos. Isso não é legal não, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. E outra coisa, pessoas estimulando para a criança pegar nas partes genitais, isso não é legal. Mesmo que se a criança tocar o corpo e ver as diferenças do corpo dela seja uma coisa positiva, esse tipo de comportamento não vai ser um comportamento legal, porque a criança ela vai crescer e vai ser difícil ela abandonar esse tipo de comportamento que as pessoas vão achar esquisito. Principalmente se for um autista de grau 3 e for adulto, porque ninguém vai achar interessante, ninguém vai achar bonitinho um adulto pegando as partes íntimas em público. Vocês já pensaram nisso? Vocês têm que pensar que as coisas que vocês ensinam para o filho de vocês são coisas que
ele vai crescer e muitas vezes ele não vai conseguir ter esse comportamento negativo. Porque quando acontece o crescimento e as podas neurais que acontecem, que são as fases do crescimento, podas, é né? separado de bebê de colo, bebê neném, né, bebezinho, aí vai criança, pré-adolescente e adulto e tal. Tem essas separações porque existe uma mudança nessas fases, tanto no corpo quanto mental. A criança, ela vai perdendo algumas coisas, porque vocês sabem que a gente nasce com um limite X de neurônios. E os neurônios, eles não são repostos. E você nasce com um limite X de neurônios, eles não são repostos, e se eles forem danificados ou morrerem, eles morreram. Então, as pessoas nascem com mais neurônios do que elas precisam. Mas com o tempo, esses neurônios eles vão sendo cortados e isso vai acontecendo. No autismo, acontece muito que a criança, às vezes, ela pode ter os primeiros dias de nascimento dela e quando ela for mais bebezinha, ela começa a falar, ela começa a sentar e do nada ela não senta mais, ela não fala mais nada, não come mais nada. Por quê? Porque aos 3 anos acontece que tem essa poda neural, só que a poda neural no autista, ela é desregulada, ele vai tirar, porque acontece essa poda neural, vão tirar coisas no cérebro que estão danificadas, que não servem, e vão tirar coisas e vão deixar coisas que servem. Só que às vezes quando tem essa poda neural, às vezes eles tiram coisas que servem e as coisas que não servem deixam. Então esses tipos de comportamentos que não são legais de ter, eles podem ficar e eles são mais difíceis de você tirar. Você ensinar uma coisa boa para uma criança é difícil, mas você ensinar uma coisa ruim para uma criança, um palavrão, no instante ela aprende. Porque as coisas ruins, elas são mais difíceis de ser tiradas. E principalmente quando acontece essas fases, a criança não tem noção desse tipo de coisa. E quem tem que auxiliar são os adultos. Você já sabia que existem essas podas neural no autista? Então, pronto. São essas coisas que a gente tem que ter cuidado para ensinar as coisas certas, porque ele vai ficar com aquilo e ele não vai tirar mais, entendeu? Tem uma mãe que eu encontrei com ela ontem, o filho dela já é adulto, 20 ou 21 anos, se eu não estou enganada. E ela disse: Amanda, não me sinto bem em ir para o grupo de vocês, porque todas são mães de crianças e eu sou mãe de adulto. Aí eu disse: não, mulher, porque eu já tenho 16 anos. E a experiência dela serve para nós, porque todos os filhos daqui vão crescer. Então a gente precisa de até uma participação mais também, né? Mas assim, eu sabia. Eu tenho 2, né? Ah, O 16, que é nível 16 anos, que é nível 3, e a menina de 7, que é nível 1. Aí, inclusive, nessa questão do nível, eu vou terminar falando eu, mas antes eu quero saber os pontos de análise que fazem ela pertencer ao nível 2. Acontece que, tanto na minha vida, eu tive vários problemas, tantos problemas de socialização, tanto problemas com amizades, tanto problemas motores. E o que aconteceu comigo? Até um dia desse, eu andava topava muito, eu andava e caía. Isso eu já criança, sabe? Hoje eu tinha uns 10 anos, eu andava topando. Por que eu andava topando? Também porque eu tenho uma perna maior que a outra, tenho um problema de coluna, o que também é uma comorbidade que vem da minha formação, da barriga, né? Mas eu andava topando também porque eu não tinha coordenação motora. E a minha letra era um pouco ruim. Vocês sabiam que crianças até 4 anos, elas não têm a habilidade ainda de ter uma escrita? Porque o pulso, ele ainda não fechou o suficiente para elas pegarem no lápis direito. Então, eu por muito tempo ainda tive uma letra muito ruim. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a copiar. Eu não escrevi. Comecei a ler com 2 anos, mas eu não aprendi na escola. Eu terminei o primeiro... eu comecei a ler com o 2º ano do fundamental, não é com 2 anos não. Eu falei errado. Porque o 1º ano do fundamental eu não aprendi a ler, eu só copiava. Eu copiava em letra bastão. Não sabia escrever letra cursiva.
Porque a letra cursiva, ela demanda uma coordenação motora de você fazer um ciclo, de fazer algo assim, eu não conseguia fazer isso. Então eu copiava e o que acontecia? Eu copiava e eu subia a letra, eu copiava assim. Começava aí, ia lá E a em letra, cima, a aí outra coisa que eu descia. tenho até hoje em dia esse negócio de subir a letra eu já ajeitei. Mas uma coisa que eu tenho ainda é que eu repito letras. Eu escrevo uma coisa, aí eu repito a letra, tipo aí eu termino a palavra. Eu repito a mesma frase, a mesma palavra. Tipo, a galinha atravessou a rua. Aí eu fiz, a galinha atravessou a rua. Repito. Repete a mesma palavra. Repita a mesma palavra, entendeu? Aí também tem outra coisa que acontece. Eu como letras. Às vezes a letra do final, a letra do meio, eu simplesmente não coloco. Problemas de pontuação que eu tenho, de colocar. Isso também, esses problemas que eu tenho, eles foram também por conta da negligência que eu tive. Os professores não me deram nenhum tipo de apoio por isso, eu conseguia ler por conta que eu fui no reforço. Minha mãe, por muito tempo, por conta financeira, ela não me deixou ir em reforço. Sim, então eu tinha que me virar em casa, só que me virava do jeito que dava. A minha mãe, ela não terminou o fundamental inteiro, então ela não sabia me ensinar. E também vocês sabem que para ensinar uma criança autista não é qualquer reforço. Tem que ser uma pessoa. O que é que acontece? Eu até colocava, mas elas não, hoje não é como você tem pessoas especializadas. Colocava no via resultado, então estava jogando meu dinheiro fora. Entendeu? Eu atendo um menino 10 anos. Aí de vez em quando eu sempre peço para trazer os cadernos para eu dar uma olhada, né? Aí eu vi a tarefinha dele, aí eu fiz a mesma pergunta que estava lá, porque assim, eram 4 linhas para fazer a resposta. Ele colocou apenas 5. Sim. A gente esperava somente. Para 4 linhas era para ser uma resposta mais envolvida, mas ele só colocou 5. Eu digo que eu vou fazer essa pergunta de novo. No que eu fiz, ele respondeu não. Aí eu fui lá, né? Por que você respondeu diferente? Se você me respondeu diferente, isso aqui está outra coisa. Ele, tia, eu fui da minha carteira. Eu disse, como assim? Não era do texto? Ele, mas aqui do reforço, colocou todo mundo para fazer leitura silenciosa. Oxe. Ele não faz nem leitura com apoio, ele já fica sem querer fazer, imagina, leitura silenciosa. Resumindo, ele não leu, todos fizeram uma leitura, ele não leu, e todas as perguntas que a professora fazia oralmente, ele só dava a cabeça dele e ia responder, estava tudo errado. Mas você entendeu, hoje a gente já tem pessoas especializadas para ensinar uma criança assim. Na minha época, gente, olha, eu vim me formar com 40 anos. Eu vim me formar depois que eu percebi que eu precisava estudar para entender. Entendeu? Então, assim, na nossa época, e na época que ela era pequena, que ela ia fazer 19 anos, não tinha pessoas especializadas. Então, você mandava para o reforço, a professora fazia a tarefa e mandava para casa. Entendeu? É diferente de hoje, que hoje tem pedagogo, hoje tem muita coisa. Então, assim, jogava dinheiro fora. Eu também não tinha condições de ensinar, porque trabalhava muito. E outra também que, o que é que acontece? Eu não entendia. Eu vim estudar adulta. Mãe também não tinha paciência. Eu não tinha paciência porque eu não entendia as dificuldades dela. Olha, a mãe nunca brincou comigo. Eu tinha brinquedos, mas ela nunca brincou comigo, porque ela é acostumada com minha irmã nunca brincou. Nunca brincou. Aí minha mãe, ela quase que enlouquece na gravidez comigo, porque minha mãe... coisa. Deixa eu... Oh, minha mãe quase que enlouquece com a gravidez comigo, porque a gravidez da minha irmã foi totalmente diferente. Aí minha mãe achava que quando fosse na minha gravidez, ia ser que nem minha irmã, que ela parece que ficou grávida de uma boneca. Porque ela era uma criança que ela só queria uma rede e um livro. Ela não, eu comprava bicicleta, como já falei, ela nunca nem olhou, entendeu? Ela não gostava de brincar com crianças. Da gravidez dela eu não sentia absolutamente nada. E ela toda a vida teve seletividade por comida e gostava de ficar quieta no canto dela, deitada e pronto. E ela tem hiperfoco em leitura e acabou-se. Nem televisão ela assistia. E não gostava de socializar com ninguém. Às vezes ela ainda conversava com uma pessoa adulta,
mas da idade dela ela nunca gostou de outra criança. Já essa daqui foi completamente diferente. Essa daqui eu passei os 9 meses doente, acamada. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu sentia dores horríveis. Foi uma gravidez muito difícil. Só vivia tentando tomando medicação para não abortar, entendeu? E quando nasceu, não dormia. Não dormia. Eu passei assim mais ou menos 2 anos, ela chorava direto. Ela chorava de dia e de noite. Era uma criança que chorava com tudo, chorava E minha irmã chorava por E nada. aí não dava nada. Então assim, foi muito diferente. Entendeu? E aí? Eu sou minha suspeita do meu mais velho. Porque assim, eu passei com ele pelo psiquiatra. Mas o psiquiatra disse que ele tem dificuldade intelectual. Só que ele não gosta de zoado também. A minha também não gosta. É tanto que uma vez ele chegou em casa e disse, mãe, tá voltando aquele meu problema de novo. Que é a questão de muitas Uma zoada fica. me concentrar. Aí eu fiquei meio assim. Inclusive, eu tenho que passar novamente com ele para falar a respeito disso aí, né? Ele já tem Ele quantos certa anos? dificuldade. Ele tem uma certa dificuldade de aprendizagem. Se eu mandar ele no mercadinho, trazer alguma coisa, ele traz outra. Traz outra completamente Ele diferente. não traz a mesma coisa. Eu mandei ele na padaria comprar 3 reais de pão, ele trouxe 10 reais de pão. Então, assim, sabe? Ele pega um pão em cima da mesa. Aí porque é um pouquinho ele fica- diferente, a gente acha que não é, né? Não é. É porque tem mais autonomia e acha que não é. Aí ela É, fala porque de tem mais mobilidade, autonomia. né? Questão de mobilidade. Ele dorme em casa às vezes, ele dorme com a mão assim, como se tivesse Que dói. entendeu? Aí ela falando de mobilidade, essas coisas, outra coisa, uma perna assim. Porque senão o bebê não vai estar deitado, dormindo. Todo E comendo estranho. desse jeito. Eles têm um. Aí até diga às vezes assim, como é que não aguenta dormir desse jeito? Eu nem vejo ele, né? Eu nem vejo. Pois talvez você precise investigar um pouquinho, que nem eu estou fazendo agora com a minha, né? Ó, dentro da neurodiversidade, existem alguns transtornos de aprendizagem. E também existem a deficiência intelectual leve, que às vezes ela é acompanhada de autismo e às vezes não. O TDAH também. Muitas vezes o TDAH tem herança genética, mas ele também pode ser uma comorbidade adquirida com o passar do tempo. O autismo é uma coisa que se nasce, não é uma coisa que se adquire. Você vai ver traços de autismo na sua criança se você for ver as fotos dela. Por exemplo, minha mãe nunca quis ver, mas quando eu fui atrás do meu diagnóstico, fui no médico, eu mostrei pra ele, olha essa foto aqui, eu não estou sentando. Não sentava. Ele chorava muito. Ai, desculpa, amor, ela perde o raciocínio. Olha essa foto aqui, eu não estou sentando. Olha essa foto aqui, eu não estou olhando para a câmera. Olha todas essas fotos, nenhuma delas eu estou sorrindo. Olha essa foto aqui, eu estou extremamente irritada, porque tem muitas pessoas. Aí, olha a forma que eu estou sentando aqui. Olha como é que eu estou de tal forma. Aí ele disse, nossa, realmente é uma coisa visível. E é uma coisa visível desde a infância. Muitas vezes, mães que procuram diagnóstico de bebês, elas são muito criticadas, porque falam, nossa, é muito cedo para ir atrás de um diagnóstico. Mas acontece que esses sinais, eles são clínicos e visíveis. Um pediatra bom, o que ele vai fazer? Obviamente ele não vai fazer esse negócio de hipomobilidade se for um bebê, porque o bebê é muito mole. Mas o que ele vai fazer? Ele vai botar assim para ver se a criança senta. Ele vai ver se a criança ela faz o estímulo de olhar quando faz um barulho. Ele vai ver se a criança reconhece rostos, se ela repete. Ela já rodou com essas perguntas. Se ela repete palavras, se ela brinca, ela reconhece os membros, tipo os pés, as mãos. Se ele tipo faz um negócio de cair assim com ele, pega ele assim, ele tem reflexo de tentar segurar para não cair. E o adulto? O adulto funciona de uma forma diferente. Como é? O adulto ele funciona de uma forma diferente.
você vai ver os prejuízos que causam na vida dele, porque só consegue um diagnóstico com os prejuízos. Às vezes, uma pessoa, ela pode estar no espectro ampliado. É uma forma da genética que a pessoa não tem a condição de autismo, mas ela tem características autistas fortes. Porque se ela juntasse todas as características, ela seria autista, mas ela tem características exclusivas. Quando nasce uma pessoa na família juntando todas as características esquisitas dos outros familiares, ela vai ser autista porque ela tem os critérios de diagnóstico. Mas se ela for uma criança, um adulto isolado com algum ritual esquisito e ele tiver uma forma de vida normal, aí ele não vai conseguir esse diagnóstico. Muitas pessoas não conseguem diagnóstico porque as pessoas falam, nossa, eu não preciso de diagnóstico porque eu consegui, só que aí essa pessoa tem um histórico de relacionamentos fracassados, ela ganha pouco, ela não consegue terminar os estudos, ela não faz faculdade. Então, pessoas que não têm diagnóstico, elas tendem a ter uma vida mais fracassada por conta desse tipo de coisa. Elas também abandonam empregos e coisas do tipo. Então, é importante que vá ao diagnóstico, mesmo que tenha esse caso de espectro ampliado, acho que é assim que se chama, não lembro o nome. É fenótipo ampliado. Mesmo que tenha isso do fenótipo ampliado, ainda é importante de ir atrás. E dos problemas de aprendizagem, alguns que eu tenho, que é a descalculia, que é a dificuldade com números, de escrever números extensos, que são números grandes, eu não consigo. Eu também tenho dificuldade de fazer contas básicas de matemática, mas isso não foi uma coisa que me impediu de chegar na universidade, porque tem como fazer as contas, só que demora mais. O que deixa a concorrência meio desleal, porque a concorrência faz a prova bem rápida. A prova de matemática, normalmente, eu era a última a entregar. E às vezes o professor tomava a prova de mim. O que é uma coisa ruim, porque quando você toma a prova da criança e ela está terminando, ela pensa, não vou fazer mais. Ela vai deixar a prova em branco sempre e fala, por que eu vou fazer essa atividade se não tem uma atividade para me ajudar a passar nessa prova, se não tem uma coisa que me agrade, o professor sempre me trata mal por conta das minhas notas, por que eu vou me esforçar para isso? Eu vou sempre para a recuperação, se eu vou para a final, eu vou deixar as provas em branco e faço só a final. É o que a maioria das pessoas fazem. E pensa, eu sou ruim nessa matéria, mas pelo menos tenho um conselho de classe, se eu passar nas outras dá certo. Era o que acontece comigo. Olha, eu fiz a reposição de uma prova de matemática, era um professor muito malvado, inclusive. E eu realmente fazia qualquer coisa para passar na matéria dele. E no final, o professor só quis se divertir e rir comigo, e no final ele nunca me deu esses pontos. E eu sempre reprovei na matéria dele. Então é isso, as escolas normalmente, elas não dão apoio e não dão suporte e nem fazem atividades que deixem as crianças motivadas. É sempre a desmotivação e castigo. Então se você sempre castigar a criança, qualquer coisa, ela vai falar, por que eu vou fazer isso? Ela não vai querer ir para a escola. Isso é o que acontece. Inclusive esse menino que eu estava falando da atividade dele, aí eu disse, só um minuto que eu vou mandar prova para a escola, ele, não, tia, não fala para minha mãe, não, ela vai brigar comigo. Eu disse, não, eu acho, de forma alguma, você não fez nada de errado. Eu sou os adultos no ambiente que você está fazendo a sua atividade errada. Aí ele compreendeu e, enfim. Cheguei um momento que eu cheguei em casa e foi que eu mandei prova para ela, para poder achar uma solução. Mas na verdade, ela não tem que dar um momento. Porque ela, quando ela chegar, vai ser igual. Vai ser. Você buscou seu diagnóstico, como você disse aí, com que idade? Olha, é o seguinte, essa luta de buscar um diagnóstico é uma coisa que faz muito tempo. Desde os 12 anos eu vou atrás do meu diagnóstico. Porque as mulheres autistas, elas não recebem diagnóstico. Nunca, nunca, nunca. Porque é a realidade, e principalmente se for uma mulher autista e negra, ela vai morrer sem ser diagnóstico. Porque a disparidade entre diagnósticos é muito grande. Porque tem esse negocinho de quebra-cabeça, o pessoal acha que é só criança, porque o quebra-cabeça é uma coisa associada à infância. A cor azul, abriu azul, por que abriu azul? Só tem homem autista. A prevalência do espectro, muitas vezes, é porque a falta de diagnóstico em mulheres é alta. Porque os estudos eles são feitos com autistas homens. Os primeiros estudos eles foram feitos com autistas homens porque eles tinham dificuldade de aprendizagem, mas porque as mulheres não estudavam.
Como é que as mulheres iam ter dificuldade de aprendizado se elas não estudavam? Tem essa diferença, entendeu? E é sempre colocado como as mulheres, elas sempre são rotuladas como... E há um tempo, desculpa, há um tempo atrás eu jamais deixaria ela ficar assim. Se ajeita, menina. Mulher tem que ficar direitinho, entendeu? Eu não sabia que doía. Você, não Mas eu não sabia que isso aí ia doer. Eu doía se ela ficar como eu bastante tempo assim. Quando a respeito de não forçar a criança a abraçar essas coisas, no meus 5 anos, ele já tem a questão de Viver abraçando todo ele mundo. abraçar em todos. Mas tem criança Já que é assim. eu fico meio desconfortável nisso. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam, né? Mas você não está Aí já- forçando. Mas tipo, tem gente que diz assim, mulher, ele é deficiente, né, e tal, tipo assim, né? E assim, isso dói pra gente, sabe? Dói bastante. Eu já passei por muitas coisas, inclusive isso foi muito chocante para mim, o cara tá me falando. Entendeu? Então assim, No meu caso, eu ainda não tenho laudo, recusa. eu super entendo. Mas tipo, pra gente é uma dor, porque querendo ou não é uma deficiência, é uma dor que ele sente pelas pessoas, entendeu? Ele gosta de abraçar, então assim, pra mim é difícil. Porque demonstrar afeto para pessoas que você não conhece não é uma coisa que as pessoas elas são acostumadas. É autista, porque assim, eu ainda não tenho o laudo dele, ele ainda não tem cordãozinho do provando que realmente Ele tem quantos Então, assim, em amigos? certos locais, eu sinto essa dificuldade. Então, às vezes eu prefiro ficar quieta, calada. Mas assim, olha, é isso que Se eu soubesse, eu tinha dado um cordão de girassol para você, mas eu não trouxe. Olha, mas é isso que a gente tem que lutar, gente. É muito difícil, até pagando conseguir lá. É difícil. Imagine a pessoa Diga, sem No caso, condição. ela, eu também fui igual com ela. Eu não observava esses sinais. Achava, não, é caso de ter infância, vai passar. E ela, com 11 anos de idade, ela que quis buscar o diagnóstico dela. Era Vitória. Ela disse, mãe, eu acho que eu tenho TDAH. Começou a pesquisar, quando a gente foi pro neuro. Ele disse, você não acha que tem sinais de TEA? Ela com 11 anos de idade. Ela disse, não observei não. Ele disse, então você tem muita consciência e tal. Pesquisa e você traz. Aí fechou lá o nível 1. Ela ainda não tem assim, a coragem de... Ela pediu para mim hoje, para ver tal, conhecer essa menina. E assim, ela disse que julgam muito. Você nível 1, ela falou no tempo certo, andou no tempo certo, e é muito julgamento que muitos profissionais questionam o vestibular. Diz, não tem, não é, tal, é TDAH, ansiedade, é uma Só que eu não sei. Aí ela disse que tem pavor disso, que muitos profissionais questionam. Você ouviu É mais ela fácil. dizendo que não quer voltar para o médico justamente porque vai questionar porque ela evoluiu. Porque, você fala, não, mas você Porque sai ela com seus amigos. evoluiu. Isso é muito triste. Aí, Isso é muito mas você triste. sai com seus amigos. Sim, mas e depois, quando eu passo 2 dias deitado na cama porque eu não aguento mais falar? Porque o autista, ele não vai deixar de ser. Porque ele deu uma melhorada. Ele não vai deixar de ser. São sinais clínicos. Meu nome, assim, eu sou autista. Mulher, não conhece, quem fala assim, É porque o pessoal confunde com síndrome de Down. E tem medo de ser julgada também, porque eles, mãe, se souber no início, se souber que eu sou autista, vão dizer que eu sou lesa, que eu não tenho noção das coisas, que eu não tenho noção Mulher. de ser julgada. Mulher, não tenha medo. Olha, eu tô botando o meu na reta pra estar aqui com vocês. É melhor você ser conhecida como agressiva do que você ser conhecida como mula. Não, eu acho mesmo isso, porque eu passei a minha infância inteira apanhando. Porque minha mãe na escola era um cão. Só que eu não era um cão. E ela achava que não, era pra minha filha ser diferente. Mas se eu fosse que nem minha mãe, eu não tinha sofrido tanto. É melhor que você tenha a noção do seu espaço, das suas coisas, e você também saiba se defender. E você também tenha quem te defende. Por exemplo, minha mãe, ela sempre conseguiu resolver as coisas só. Aí ela não ia nem nas minhas reuniões da escola. Olha, chega, foi muito negligente, viu? Ela não ia, ela mandava uma funcionária buscar minhas provas. Realmente, eu Porque ela não queria ouvir alguma reclamação do professor. Porque toda reunião dos professores era algum professor reclamando de mim. reclamando. Ah, não aguento mais a coordenadora da escola, tá reclamando de mim pelo
aí sua mãe vai fazer diferente da mãe dela e vai lá conversar com ela, entendeu? Vai conversar com ela e vai dizer, olha, a minha filha, ela é... Você vai explicar e vai dizer que quer o respeito para sua filha. E vai querer um PEI. E vai querer um PEI, porque existe o PEI. Você sabe o que é o PEI? Quem tem que fazer a escola, mas quem disse que eles fazem? Porque o professor vai falar e vai dar mais trabalho. Isso tinha, gente. Não tinha na minha época, eu não tinha esse conhecimento. Olha, sinceramente, hoje eu visto a camisa porque eu fui muito negligente. Eu concordo que eu fui muito negligente nesse momento. Porque assim, eu me virava só. Como ela falou, eu era um cãozinho na escola. Se você viesse pro meu lado, você podia vir. Mas você ia receber também. E eu achei que ela era igual. Porque ela tem uma personalidade bem parecida com a minha. Certo? Então eu deixava ela se virar. Na minha cabeça, eu estava deixando ela crescer. Eu estava fazendo ela crescer. Mas só que tem pessoas que precisam de que você interceda. Tipo um processo como esse que ela está falando, você tem que ir lá e buscar, conversar com os professores. Seja a mãe barraqueira. Seja. Porque a mãe barraqueira os professores respeitam. Eles vão porque eles falam, não, vai vir de novo. Porque se for professor, se for só seus filhos, só for seu filho. Um dia se eu for lá hoje, a filha que você vai cuidar com o pra ele. Aí já agora na faculdade não. Já agora na faculdade que eu já tenho uma certa consciência. Quando começaram a fazer isso com ela na faculdade, desde o início, eu fui atrás do PEI dela. Eu fiz umas 4 reuniões. Deixa eu explicar. Ela vai explicar. PEI significa Plano Estudantil Individualizado. Ele funciona de uma certa forma. Eu não sei se aqui em Pombal aplica isso, mas ele é uma coisa que acontece no Brasil todo, e ele, tanto nas faculdades quanto nas escolas, ele funciona para que a criança ela consiga aprender, se adaptar, e que os professores eles não tenham esse tipo de dificuldade. Normalmente, ele é feito para quem tem vários professores, mas também serve para quem tem só um professor por ano, que são os professores polivalentes. No PEI ele vai estar dizendo, essa criança tem dificuldade nisso, e aquilo, ela prefere provas ou escritas, ou orais, ou provas de marcar. Essa criança, ela tem necessidade de algumas formas, ela precisa de uma cadeira de tal jeito, coisa assim e tal. Aí os professores fazem essas adaptações, e isso é entregado para o professor para que não tenha um desgaste da criança de ficar o tempo todo lá e colocando. E outra coisa, se não tiver esse papel, não vou fazer, porque obrigando a fazer isso. Boca a boca não serve de nada, queira papel. Papel e não é o é só importante. a criança autista que precisa do PEI, não. Se ela tiver qualquer problema de dificuldade, é um direito da criança, está lá na Constituição. As crianças elas têm que ser tratadas de acordo com o processo de aprendizado dela. Entendeu? Tá lá. Então é isso que vocês devem fazer. Sigam lá o nosso canal, que a gente vai trazer pessoas que vão explicar sobre isso. A gente vai ter um podcast que vai falar sobre isso, porque eu fui negligente e não permito que vocês sejam, se vocês tiverem conhecimento. Se vocês tiverem conhecimento, não é para ser negligente, porque conhecimento de na escola, na faculdade, a criança ela tem o direito dela. Tá lá na lei. Agora, se você não for atrás, não vai ser cumprido. Ô, Nilson, o ano passado, eu solicitei da escola, né, o PEI do meu filho, estava no pré. Só que passaram-se 4 meses e nada da escola. Ameaça processar a mulher. Aí eu fui lá. Passou 4 meses. Eu fui na educação. Fui na educação. Aí eu mesma chamei a psicopedagoga dele particular que ele tinha. E a gente montou o PEI e eu levei o PEI para a escola. Agora eu disse a elas, era para ter sido da escola, mas como não partiu da escola e eu penso no bem-estar do meu filho, não de vocês, eu me adiantei. Agora para o ano é com vocês. Mas você Aí fiquei no
Eu tenho bruxismo. Eu ranjo os dedos quando eu tô ansiosa. Se eu começar a ranger os dedos quando eu tô ansiosa, aí já é um sinal de uma próxima crise. Pronto, a minha filha ela tem também, dos dentinhos dela. Aí eu já percebo, só que ela toma o canabidiol e ela também toma a melatonina. Aí teve uma noite que a melatonina acabou e eu não percebi nessa noite. Então ela não tomou a melatonina. E eu notei que desde que ela não tomou a melatonina, aí ela está dormindo dessa maneira. E sempre ela acorda. Ela não, É o sono interrupto. ela não tem um sono Contínuo. todo. Ela acorda assim, 2, 3 horas da manhã e ela não dorme mais. Antes ela chorava, só que agora ela está com muito hiperfoco e dinossauro. Aí ela acorda e vai à casa do dinossauro dela e fica brincando. Aí, assim, quando ela estiver dessa maneira, é indicado acordar ela ou ajeitar, porque como ela disse, ajeita, mas ela volta. Então é melhor fazer o Mulher, despertar. eu acredito o seguinte, quando ela tá desse jeito, o que é que eu faço? Eu vou lá, enrolo e boto um paninho pesado por cima dela. Você pode fazer, sabe o que também? Mas fazer isso quando eu era pequena. Nunca mais fez isso comigo, mas funciona muito. Você bota a criança deitada, faz um burrito. Você faz um burrito com ela, faz assim, deixa ela enrolada assim, burrito. Você entendeu? Você bota a criança e pede pra ela rolar, aí ela fica enrolada no pano assim, que nem um burrito. Aqui usa 4 travesseiros. Aí ela não vai ficar se mexendo muito, porque ela vai estar assim. Mãe, fica reclamando de 5 da manhã, que aí meu pé fica pra fora da cama. Ela quer tomar casal agora, se ela solteira não tá cabendo. Ela quer. Mas ela é bem grandona. Ela é grandona, eu vou dar uma dela esses dias, porque ela quer. Olha, Imagina mas você olha, travesseiro. uma coisa engraçada que eu vou dizer pra vocês. Esta menina, ela me fez comprar 2 camas e continuou na cama velha. Entendeu? Segundo ela, as camas que eu comprei, que nunca foram usadas, são duras e ela não gosta. É porque acontece que é o seguinte, para pessoas que têm a coluna normal, não tem esse problema de mobilidade, uma cama dura é bom e ergométrica para a coluna ficar reta, mas é o seguinte, eu sinto muita dor, eu preciso ter esse conforto de afundar e ser amassada, porque se não tiver isso vai ser péssimo para mim, então para mim a cama tem que afundar. A cama que eu estou usando, ela é horrível, amarela, ela tá podre. Só que aí é o seguinte, minha mãe, ela tinha uma cama que era da minha irmã, ela era melhorzinha, e a cama que a mãe comprou, ela falou, não, vou comprar a cama dura, porque é pra melhorar a coluna dela. Só que é o seguinte, por que ela foi comprar essa cama? Ela foi comprar a cama sem mim, porque no dia eu passei mal. Cris, né? Passei mal, não tinha diagnóstico, ela foi comprar essa cama. E ela comprou essa cama porque minha mãe, se ela não for fazer no dia, ela não faz nunca mais. Eu falei, vá, porque assim, eu pensei assim, pode ser que ela compre, mas não. Aí ela também não deixou eu vender essa cama, mas por mim eu tinha vendido essa cama. Deixa eu falar com você aqui. Ela falou que ela tem uma pergunta. Deixa eu só dar uma palavra. Em relação a isso, o Pilates ajudou a ela? Ajuda. Porque a minha vacina, assim, eu não percebi, mas quando passava, eu não volta pra ela. Não, mas não sozinha, pra ela cansar as coisas. Porque as bagunças são todas. Aí eu coloquei ela e ela notou, a minha mãe notou que ela ficava assim. E foi daí que a gente que eu fui perceber. E ela, aí eu levei no médico e ela tem centímetros de diferença, sabe? É centímetro que dá nas costas. Aí você dá uma palavra agora e dá assim. Aí o Pilates ajuda. Tem algumas pessoas que vão precisar sair, certo? Aí as pessoas que vão precisar sair, eu já vou dar um lanchinho ali, tá certo? Quem tiver alguma pergunta, A gente vai deixar e volta, tá bom? Não, mas é porque deixa eu lhe dizer que aqui todo mundo está regrado nas horas. Todo mundo quer ir embora mais cedo, todo mundo tem outra coisa para fazer. É porque tem coisas para fazer, tem outros compromissos. Não. Aí as meninas que vão
vocês têm, Mas quem- a gente também, sabe? Mas quem tiver pergunta que puder fazer agora, rapidinho pode fazer. É só para as meninas que vão sair que eu vou dar logo o lanche delas. Vocês vão lá. Não, elas querem lanchar também. Não, mas ó, vocês, quem é que tem pergunta? Eu passei 15 disputando com quem Uma tem pergunta. Quem fala lá? caneta, Quem uma tem caneta, um papel pra gente É dar o porque número, as pra pessoas vocês não darem me conheciam. Eu não sei se elas foram Agora, visitar. né? Eu não sei se elas foram visitar o meu perfil, aí talvez elas não me conheciam, não tinham visto nenhum vídeo meu. Aí por isso que elas estão com muito interesse agora, porque agora elas me conhecem, elas querem saber. Mas era pra vocês terem visto o perfil primeiro. Quem tem pergunta? Levanta a mão quem tem pergunta, para eu saber quantas perguntas tem, mais ou menos. Pergunta, você achou que o pessoal tem? Não, porque as meninas têm que sair, só que eu pretendo continuar para quem tem pergunta, mas eu quero saber. Uma pergunta. Olha, Eu queria saber assim, de hoje, né, que ela já é uma pessoa assim, autônoma, que ela já vai para algum lugar sozinha. Não digo longe, né, porque assim, hoje em dia o cuidado, a gente sabe, eu como mãe, sou mãe adulta também, muitas vezes eu acho que eu passo até a mão na cabeça da minha filha para não dar tanta autonomia que ela já deveria ter, certo? Então, assim, eu queria saber se hoje ela, por exemplo, já vai numa loja, já compra alguma coisa que ela Já. quer comprar, se ela já tem essa autonomia. E quando foi que você, mesmo com o diagnóstico, mas assim, você sentiu que já podia dar essa liberdade? A autonomia vem no dinheiro. Quando você começa a dar dinheiro à sua filha, ela vai ter mais autonomia. Antes, quando eu não tinha, eu era refém das escolhas da minha mãe. Porque no caso você já foi criada, tipo assim, indo comprar alguma coisa. sair sozinha. Eu entendo o que vocês estão falando, não é fácil. Principalmente quando você é mãe solo, entendeu? Porque você tem outros compromissos, você tem muitos custos, você tem coisas e coisas que você precisa priorizar, não é verdade? Então, assim, eu sempre ensinei assim, a questão da educação financeira. Nesse caso, a gente não pode ir hoje, mas a gente pode juntar para tal dia. Só que agora, a Annelise, ela tem a mesada dela, entendeu? E hoje ela pode comprar. Eu dou muita coisa a ela, porque realmente ela é uma mocinha e eu estimulo muito a vaidade. A gente tem que estimular a vaidade, tanto dos meninos como das meninas. O autista, ele já se vê diferente. Então, a gente tem que estimular a vaidade e o gosto deles. Como eu falei para vocês, antes era o meu gosto. Eu comprava e botava para ela. Antes de ter o meu dinheiro, jamais eu usaria esse vestido, porque foi eu que comprei. E eu fui entendendo que a personalidade dela eu tenho que valorizar. Não é querer que ela se vista igual fulaninho, ciclaninho. Antes eu nem deixaria. Inclusive a mim. Entendeu? Pois é, hoje ela quer se vestir como borboleta, eu deixo. Mas antes eu não deixaria. Eu disse, não, você não vai querer desse jeito. Tipo assim, eu perguntei, porque assim, aconteceu um caso comigo, com a minha filha, ela tem 7 anos, e ela estava participando de uma feira de ciências na escola, né? E aí eu, como mãe muito precavida, achando que estava me achando, a cantina era lá em cima, e aí a apresentação dela era embaixo. Aí eu peguei, foi que eu fiz, saí um minutinho antes, comprei o salgado que eu sabia que ela comia, e me desencontrei dela. Quando eu cheguei na sala, cadê ela? O canto mais limpo. E aí eu tive um favor, né? A professora disse que eu acho que ela saiu e foi pra cantina com as meninas. Você deu dinheiro a ela? Eu não. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu estava, tipo assim, pedindo mais dinheiro. E aí eu percebi que, assim, eu como mãe desse ponto aí, eu falei, né? Assim, eu já deveria ter estimulado. Você estava aprendendo, eu também fiz muito isso. A gente aprende com as coisas. Eu também já pedi muito dinheiro, que mãe não me dava um centavo. Você não está errada no que você está fazendo. Porque assim, a gente quer controlar até tudo. A gente quer controlar foi muito importante. Quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto? Que legal essa pulseira. Gostou? Gostei de uma assim. Não, não precisa, mulher. Eu gosto. Eles têm dificuldade
terapia? Ele não tem diagnóstico ainda. Mas sem diagnóstico dá pra fazer terapia. Mas ele não consegue. Entendeu? Ele não quer rodar. Tanto que aconteceu uma coisa com ele, tipo um celular que ele tinha, e uma criança ofereceu um chocolate E ele trocou. colocar coisas no celular dele que ele tá Meu Deus. entendeu? Então assim, ele não existe igualdade. Situações. Então a gente não tem culpa, gente. A gente só tem mesmo que ir ensinando aos pouquinhos. Olha, isso aqui. E ouvir também a criança. É o dinheiro para você comprar isso, comprar aquilo. E dar as instruções. Eu dar as instruções. Por exemplo, mãe mandou eu ir pagar uma conta dela, só que ela não disse pra mim que eu tinha que voltar com o papel. Eu deixei o papel lá. Uma conta de R$1.000. Por quê, gente? Eu fui mandar. Tem que dar a instrução direito, os passos. E logo uma conta de R$1.000. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito isso, gente. Aí eu pensei, não, papel fica com a mulher, não, já paguei. Dinheiro, papel, nesse ponto. Ela recebe e deve receber no celular. Então, Quais terapias você já fez e quais você faz hoje? Olha, a questão de terapia é uma coisa bem complicada para mim, porque como eu não tinha diagnóstico, as mulheres que faziam terapia comigo, as psicólogas, as terapeutas, elas não sabiam como lidar comigo e elas não sabiam que tipo de intervenção eu tinha. E outra coisa, elas não sabiam lidar porque eu era uma pessoa mais velha. Normalmente elas pegam crianças, normalmente é psicólogo infantil ou psicólogo de adulto. Só que a demanda do adolescente é diferente da demanda da criança e de um adulto. Aí muitas vezes essas psicólogas elas não sabiam o que eu tinha, não sabiam ligar comigo, porque eu trazia demandas que não eram para a minha idade, perguntas muito complexas. Aí elas davam um chato e sumia, não paravam de me atender. e já não atendia mais ela. Sim, não atendia, não chamava mais. Eu Acontecia. acho que ela Assustava. assustada pelas coisas que ela levava. Então, assim, antes do diagnóstico, foram várias psicólogas que deram não marcava mais ela. Eu atendo uma pessoa com autismo adulta, inclusive está na faculdade. Mas para ela chegar em mim, ela ainda rodou um pouquinho Mudou um antes. pouquinho, né? Porque justamente essa falta de coragem ou talvez falta de habilidade e do profissional para acostumar só Eu com acredito crianças. que é falta de habilidade, mas graças a Deus que as coisas estão mudando. Aí o ego dele, ele não tem ego suficiente para dizer, olha, eu não tenho capacidade de lidar com o seu caso. Ele não fala, ele só dá um chato e a pessoa fica se perguntando, oxe, o que aconteceu? Mas você e acabou. É o que acontece muito também até com questão de relacionamento. A pessoa não sabe lidar com você, ela some. Se eu estou certa, se eu estou errada. Porque assim, eu converso com meus filhos, por serem homens, sobre, assim, o pequenininho não entende, mas o de 12 anos sobre a sexualidade. É muito importante. Era isso que eu queria saber a respeito. Se, tipo, eu estou certa em conversar com ele, não deixar pessoas. Já tem 12 anos. É muito importante. Inclusive é importante até com o pequenininho. E aí eu digo assim, não deixe ninguém tocar no mundo, porque assim, eu sou altamente insegura. Depois de muita coisa que acontece, eu vejo essas coisas. Então assim, eu converso, olha, não deixe ninguém tocar no mundo, só me pode lavar seu mundo, limpar você, Deus, é a mamãe. Porque como eu sou mãe solo, aí eu tenho um certo tipo de medo até na escola. Mas você tem que ensinar, só que você tem que ensinar ele a fazer A se limpar. a se limpar. Só. Só que ensinar ele com uma certa, como é que eu vou dizer, lúdico, para que ele tenha interesse em aprender, entendeu? Tipo, o que ele gosta? Se ele gosta de desenhos. Ó, eu já então, vi uma atividade que se faz para crianças você aprenderem. gosta de desenho e fazer. Deixa eu falar. Ah, É muito. O desenho ele não vai prestar atenção para fazer essa atividade. Muito interessante. Você faz, bota ele sentado numa cadeira. Você sentado numa cadeira, ele sentado numa cadeira. Você amarra 2 balões aqui atrás. E você também amarra 2 balões aqui atrás. Aí você pega um papel
e faz assim. Ele vai passar entre os balões. Aí você vai ensinar ele a que os balões é a bundinha dele. E ele tem que fazer isso com a bundinha dele para limpar. É uma forma de você, lúdica, de você ensinar ele a fazer esse tipo de coisa. Não Se só ele souber pela sua boca, ele vai saber pelos outros. tem que melhorar. Você explicar e o mundo explicar. E no caso, ele vai ter interesse porque tem os balões, né? Aí você vai ensinar logicamente. Lembre-se, eles não vão fazer o que você quer, vai fazer o que ele achar interessante. Isso ele vai achar muito interessante. Você fala, olha, vamos fazer uma brincadeira com você para você aprender a limpar o pulmão, mas vai ser bem legal. Aí você faz a brincadeira, aí ele vai falar, nossa, mamãe, que legal, aprendi. Aí se ele não falar, ele não vai dizer, mas ele vai sorrir. Aí você Você vai estimula. Porque estimular. assim, casa geralmente é mais liberal, mas o cocô é tomar banho, é mais fácil. Mas em casa Mas é na fácil. escola é diferente. Mas experimenta que dá certo. E no caso dela, Asi, você vai tentar fazer esse processo também. Não, assim, eu percebi que muitas vezes, assim, por ser muito protetora, eu, tipo assim, esqueci que ela já estava com 8 anos, que a criança com 8 anos, ela já costuma comprar. E assim, quando eu falei que eu poderia já ter estimulado ela nisso, por exemplo, entregar um dinheirinho, aí, ó, eu comprei um pirulito, para ela já entender, né? Então, assim, a partir de Olha, hoje. faça como eu. É. Aí a partir desse momento aí eu percebi que realmente assim, eu precisava melhorar esse ponto. E aí eu comecei a colocar dinheiro na bolsa dela, na mochila dela, e olha, se você quiser comprar alguma coisa, como ela é muito seletiva, eu sempre coloco o lanche dela na bolsa, não dá ela nunca comprar. Aí eu botei o dinheiro, olha, você tem tanto, se você quiser comprar, você pergunta assim, se dá para comprar e quem quer para comprar. Foi depois uma surpresa, a professora Heloína chegou aqui com R$20, disse que queria um pastel e 2 pirulitos. Eu posso comprar o que posso, eu estou estimulando autonomia, né? Ela saber que com o dinheiro ela consegue comprar as coisas. Aí, pronto, ela não comprou um pastel e 2 pirulitos, aí você vai explicar quanto é e quanto sobrou, entendeu? Aí ela chegou para mim e disse, olha, mamãe, sobrou R$7,50 o dinheiro que você me deu. Será que dá para me comprar a mesma coisa amanhã? Quando meu pastel, aí ela foi dizendo, né? Olha aqui, não vai dar para você comprar a mesma coisa. E não vai sobrar dinheiro. entendeu? Então, assim, são coisas que a correria do dia a dia é tão grande, são tantos processos na nossa vida, que a gente esquece de parar um pouquinho para explicar uma coisinha tão básica. Que entendeu? faz muita Que diferença. faz muita diferença. E tipo assim, a gente, eu não sou nem tão velha, mas porque a gente foi criado em um mundo assim, muito mais sem maldade, e assim, os pais confiavam, né? Vai ali naquele mercadinho e tal, e hoje você já tem aquele medo de você. Exatamente. Hoje você tem que medo de mandar seu filho na prova que tem, você tem medo, porque assim, hoje a maldade já é mais difícil, né? Antigamente não tinha tanto perigo. Sim, por isso que é tão importante. Na verdade, esse tipo de coisa também sempre aconteceu, esses perigos e pessoas maldosas. Só que hoje a exposição a esse tipo de coisa, de conteúdo malicioso, não digo de conteúdo sexual, mas conteúdos de maldade, é muito mais fácil. A pessoa tem muito mais estímulo para esse tipo de coisa. O dia a dia é muito estressante, as pessoas têm raiva, muito mais raiva. As pessoas hoje em dia são muito mais raivosas que as pessoas antigamente, porque o dia a dia ele é estressante. Olha, gente, A gente já está conversando há 2 horas. não acho que não é 2 horas não, é 2 horas. É 2 horas aqui. Aí Legal. você quer que acabe? Não, mulher, eu tô achando massa. Porque assim, é um assunto muito interessante. Que é 2 horas conversando e voltar.